De tempos em tempos, o poder adota novos símbolos, tornando obsoleto aqueles que antes eram. Em um mundo cada vez mais tecnológico, é comum que as estruturas de poder se moldem a ele, criando assim uma roupagem moderna atrelada aos seus aspectos mais relevantes. Nesse sentido, a influência nas redes sociais se tornou a bola da vez, dando assim poder àqueles que conseguem atrair uma maior quantidade de seguidores engajados. Dado o exposto, quais serão os problemas a nível sociológico que essa forma de poder pode causar? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Maicon de Souza e aqui abordamos assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano. Portanto, se gosta desse tipo de assunto, este canal é o seu lugar. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo e qualquer novo vídeo que abordamos por aqui. A influência nada mais é do que a capacidade de convencer as pessoas a fazerem aquilo que você deseja. É você conseguir dar um rumo para que as pessoas possam seguir, fazendo com que assim você consiga atingir um objetivo específico. Ao longo da humanidade, as formas de poder se moldaram conforme a cultura ali imposta. Hoje em dia, como citado aqui na parte introdutória, o poder está muito atrelado ao domínio que cada pessoa tem em relação às mídias sociais. Antigamente, uma pessoa que aparecia na televisão, no jornal ou então em qualquer outro meio analógico era considerado alguém relevante no ponto de vista de conseguir convencer pessoas a adotarem um determinado tipo de comportamento e, consequentemente, gerava lucro para aquele que detinha aquele poder. Pessoas que apareciam, por exemplo, na televisão, eram chamadas a todo momento para fazerem comerciais, pois o nível de influência que ela exercia sobre aquelas pessoas às quais exercia uma relação de idolatria era tão grande a ponto de fazer com que aquelas pessoas adquirissem produtos unicamente pelo fato de haver uma recomendação daquela pessoa que foi colocada posta ali naquele comercial. Então, atores, músicos, jornalistas, humoristas e quaisquer outras pessoas do mainstream eram convidadas a fazerem publicidade justamente para engrandecerem as marcas e fazerem com que elas vendam mais. Em troca disso, obviamente, como não existe almoço grátis, essas pessoas eram premiadas por cifras até mesmo milionárias por darem a sua cara e usarem do seu poder de influência para fazer com que pessoas comprassem aqueles determinados produtos. E não só isso. Essa questão da influência também tem muito a ver com a moda, com as tendências de mercado e, sobretudo, através do comportamento. É muito comum quando um cantor famoso, uma cantora, um artista de modo geral, aparece na mídia, de repente, adotando uma determinada postura sobre alguma situação, haver uma comoção de pessoas que são fãs daquele suposto ídolo a repetirem aquele tipo de comportamento que até então foi pregado por ele. É muito normal observar aí que o ser humano, desde sempre, teve essa necessidade em seguir líderes. A partir do momento em que elas observam uma lacuna em suas próprias vidas, elas querem elencar um terceiro para exatamente mostrar o caminho da luz a ser percorrido. Gosto de usar bem pejorativamente essa expressão, porque realmente essa relação de idolatria, ou seja, de líder, liderado, ela muitas das vezes acontece de maneira bem negativa. Nem sempre aquele que se projeta como líder é um ideal a ser seguido, pois a pessoa não detém de virtudes nobres. Pelo contrário, muitas das vezes ela tem vários vícios que a fazem uma pessoa tóxica, destrutiva na vida de alguém que de repente queira a seguir. É o que eu sempre digo, não existe receita de bolo pronta para nada. Aquilo que dá certo para um grupo ou para uma pessoa pode não dar certo para outra, e é necessário ter um senso crítico para saber discernir e não se deixar com que outras pessoas a influenciem e, consequentemente, ela possa seguir um caminho distinto daquele que de fato ela queria e que só seguiu por conta de aquele líder ter proposto a ela.
Na era digital, isso está muito evidente com relação às redes sociais. Hoje, aquela pessoa que tem uma legião de seguidores, seja no Instagram, no YouTube ou qualquer outra plataforma digital, estes possuem um grande poder de influência sobre aqueles que supostamente lideram. E é o que eu costumo dizer sempre: toda moeda tem o seu lado oposto. E com a internet não foi diferente. Ela, com certeza, melhorou muito a vida das pessoas no sentido de tornar as coisas mais democráticas, mais fáceis de serem atingidas e fazer com que o acesso à informação deixasse de ser um privilégio daqueles que eram até então abastardos financeiramente. Hoje em dia, basta apenas você ter um smartphone conectado à internet, você tem acesso a milhares de informações e também conhecimento disponível, de tal modo que os grandes reis e imperadores do século XVIII e XIX não tiveram. E um adolescente médio hoje, por exemplo, consegue ter acesso a esse tipo de informação. Porém, como tudo que é fácil realmente não causa aquela sensação de valorização, é nítido que as pessoas não valorizam tanto este lado nobre que a internet pode proporcionar. Apenas aquele lado de tendência, de moda, de seguir pessoas e fazer com que estas pessoas sejam os donos majoritários de uma suposta verdade imposta. E o lado nefasto aí da internet é o fato de ter dado a voz para muitos idiotas. Não digo idiota aqui no sentido de soberba da minha parte, é apenas aquelas pessoas que realmente não têm muita coisa a acrescentar, mas pelo fato de estarem ali evidentes, elas conseguem ditar algumas normas ali. E de todas as idolatrias, por assim dizer, acredito que a midiática é uma das piores delas, porque faz com que pessoas que de repente apareceram através de vinculação de propagandas, de anúncios, ou pelo apadrinhamento através de outros que já estão mais engajados, faz com que estes que estão em evidência acabam sendo os líderes eleitos da vez. E isso acaba muitas das vezes desprestigiando aquelas pessoas que realmente possuem conteúdo nobre a agregar. Então, se a pessoa não faz parte de nenhuma dessas três frentes, ela não consegue mostrar o seu trabalho de maneira consistente para as pessoas de modo geral. E por isso, ela tem que contar cada vez mais com o fator sorte para que ela possa despontar. Por isso que aquele discurso meritocrático, ele cai por terra quando você vai observar algumas situações. Dentre elas, essa no sentido de uma pessoa com qualidades poder se destacar na internet. Como aqui já disse, a quantidade de seguidores engajados é sinônimo de poder. E digo engajado porque não basta apenas a pessoa ter uma quantidade significativa de seguidores. Se estes não são engajados no sentido de interagir com aquele conteúdo, realmente o poder daquela pessoa não tem tanta eficácia nesse contexto. Porque os seguidores engajados é o que vão gerar lucro para qualquer empresa que este suposto líder colocar a cara ali, dizendo que aquele produto é qualitativo e que por isso merece ser adquirido por aqueles que o seguem. E como também já disse, essa parte do poder, no sentido de convencer pessoas a adquirirem produtos, é a parte menos nociva da coisa. O problema todo gira em torno quando estes supostos líderes querem impor padrões de comportamentos que prestigiem a questão dos vícios e desvalorize as virtudes. Não preciso ir muito longe para citar alguns exemplos aqui de pessoas aí que realmente estão em evidência, mas são pessoas que não influenciam para coisas positivas. Pessoas do meio artístico, por exemplo, aí, que cantam alguns estilos musicais que, na verdade, são uma espécie de ato pornográfico narrado, que acabam tornando o ato sexual em si como algo muito pejorativo e que deva ser feito de maneira totalmente desregrada, sem nenhuma intencionalidade, e sim apenas pela busca deste ato tal como ele é. Muitas das vezes utilizando de falas ou machistas ou misândricas e coisas do tipo. Sem contar a apologia a diversos crimes, como por exemplo, drogas, roubo e aquela coisa toda. Eu acho que deu para perceber através da minha fala os estilos supostamente musicais que aqui eu quis citar. Há outros também que ditam normas de comportamento, do que é ser um homem de verdade, do que é ser uma mulher de valor e coisas assim nesse sentido. Então,
para observar coisas que não agregam em absolutamente nada, a internet, em especial as redes sociais, é um terreno fértil. Você pode observar por aí vários supostos influenciadores ensinando como manipular pessoas no sentido negativo da coisa, dentre outras coisas mais. E é claro, aqui não poderia deixar de citar os famosos coaches, que realmente acabam vendendo uma receita de bolo muito prática e pronta para tudo. E isso abrange os mais diversos assuntos, até mesmo, acredite, no sentido amoroso da coisa. Meus amigos, o mar realmente não está para peixe. Então, é importante ter um minimalismo de influências para que você não se contamine com relação a essas pessoas que são postas aí pela mídia como aqueles influenciadores que devam ser seguidos, quando na verdade eles devem ser absolutamente ignorados. Como você que aqui segue o canal já sabe, aqui eu sempre prego a questão do pensamento crítico e de você ser um pensador independente, de você não se deixar manipular por todos aqueles discursos midiáticos que aparecem de modo geral. Que é importante sempre filtrar uma informação, e uma coisa que eu sempre prego aqui no canal é que você jamais deve ter idolatria em relação a qualquer tipo de pessoa, seja essa pessoa imposta pela mídia ou um ser humano normal, pois toda forma de idolatria realmente é um atestado de fracasso enquanto ser humano. Se temos um cérebro, uma máquina altamente inteligente, nós não devemos elencar supostos líderes em nossa vida. Devemos ser o senhor do nosso próprio destino, pois este é o caminho mais lúcido e mais saudável a ser seguido. E não digo isso com soberba de influenciador, não, até mesmo porque eu não me considero um influenciador por aqui. Eu jamais apoiaria qualquer forma de idolatria, em especial a minha pessoa. Sou apenas um ser humano qualquer, que estuda, que busca adquirir determinado conhecimento e que não suporta ficar com aquele conhecimento preso dentro de mim. Uma vez que este conhecimento transborda dentro de mim, seria injusto eu deixar com que ele escorra por aí, realmente não compartilhe ele com outras pessoas que poderiam ter acesso ao que eu aprendi, apenas com o objetivo de fazer com que as pessoas sejam mais críticas em relação a si mesmas e principalmente em relação ao que as pessoas, de maneira geral, dizem na internet. Chegamos aqui na reta final do vídeo. Diz aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto que aqui abordei. Lembrando que é muito importante, não só para mim, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Então é isso. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim. Te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, não caia no papo de qualquer pessoa que queira impor normas e comportamentos por aí. Até breve.